Olá a todos que estão acompanhando o Brascom Voto Informado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui a ilustre companhia de Marcos Pontes, que dispensa quaisquer comentários, mas assim mesmo eu vou falar de duas coisas bem importantes de Marcos, como o nosso primeiro e único astronauta, né? Astronauta brasileiro, que muito nos honra, e também, mais recentemente, como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Marcos é candidato agora ao Senado Federal e ele aceitou o nosso convite para participar do voto informado. Então, sem mais delongas, meu caro Marcos Pontes, a palavra é sua. Obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Agora com uma nova missão pelo país, aqui como candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Isso eu considero extremamente importante, uma missão que traz aí todo o meu background, vamos dizer assim, com muitos anos de trabalho na NASA, na ONU, e agora recentemente também no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e também no Ministério das Comunicações durante 1 ano e meio. Sem dúvida nenhuma, a ciência, tecnologia, inovações e comunicações fazem parte daquilo que nós podemos chamar como sistemas estratégicos para o desenvolvimento do país. Se você observar todos os países desenvolvidos, todos eles, sem exceção, eles têm ciência, tecnologia, inovações e educação também, né, como órgãos centrais que, sendo fortes, eles conseguem trazer benefícios, eles conseguem trazer qualidade de vida para a população, melhorar todos os outros setores, como agricultura, indústria, como infraestrutura, todos os outros setores, saúde, dependem de ciência, tecnologia e inovações, e vai ser cada vez mais assim. Hoje já a economia depende do conhecimento e vai ser cada vez mais dessa forma. Já está ao nosso redor, está em todas as atividades, e essa participação no Senado Nacional assegura que as nossas leis, a legislação, a regulação também seja favorável ao desenvolvimento desses setores. Agradeço a Brascom, agradeço essa oportunidade e eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito produtiva. Maravilha, já começamos bem aqui. Queria fazer, então, uma provocação em torno de um tema que já foi colocado, Marcos, por você, que é essa questão da educação, né? A gente vê na Brascom a educação como sendo um grande desafio, principalmente a educação tecnológica, mas também como uma grande oportunidade para o país. Como é que você vê isso? Qual é a sua visão, né, de futuro em relação à educação, principalmente educação de tecnologia? Olha, esse tema é extremamente importante. O pessoal às vezes até falava, puxa vida, você é ministro de Ciência e Tecnologia, e você fala muito de educação. É porque não existe ciência, tecnologia e inovação se não houver uma educação forte também. E isso se reflete desde os primeiros anos, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino profissionalizante e com o ensino superior, que possa realmente formar profissionais bem preparados para o mercado. Se você observar a tecnologia, ela cresce, segundo a lei de Moore, ela cresce aí de forma exponencial. E a educação ela não consegue acompanhar. Resultado é que o profissional sai da universidade ou sai até de uma escola técnica e ainda ele tem um gap para acompanhar a tecnologia naquele momento de desenvolvimento. Então, nós temos que ter aí algumas ferramentas ou algumas ações para resolver esse problema no Brasil. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante lá pela World Skills International e eu tenho acompanhado a educação profissionalizante no mundo e, sem dúvida nenhuma, isso inclusive serve como critério para estabelecimento de empresas, ou seja, uma empresa internacional que vem se estabelecer no Brasil, umas questões que ela faz obrigatoriamente existe mão de obra qualificada para eu estabelecer o meu negócio no Brasil ou não? E, além disso, quando você vê atualmente a tendência, e isso vai ser daqui cada vez mais a tendência para o setor tecnológico, se você for traduzir isso, deixa eu trazer para o setor de TICs aqui, Tecnologia de Informação e Comunicação, já que a gente está aqui numa conversa com a Brascom, né?
E isso é extremamente importante. E o gap, né, inclusive eu vi numa apresentação de vocês esse gap, que eu costumo repetir bastante, nós temos uma necessidade enorme de profissionais no setor de tecnologia de informação e comunicação. Então, como é que eu vejo que a gente pode ajudar a solucionar esses problemas? Primeiro, no próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós criamos um programa chamado Brasil Futuro. Brasil Futuro, feito em parceria com a Softex, procura formar profissionais, porque ao mesmo tempo nós temos muitas vagas sobrando, vamos dizer assim, de emprego no setor de tecnologia de informação e comunicação, nós temos uma falta de profissionais qualificados para assumir essas vagas. Então, a gente precisa preencher esse gap com a formação profissional. Então, esse programa Brasil Futuro, que oferece aí mais de 50 mil, atualmente, se eu não me engano, 70 mil vagas abertas no Brasil todo, gratuitas, para formar profissionais para o setor. Isso é um primeiro ponto, mas isso não resolve o problema como um todo. A gente sabe que a procura de profissionais ela vai aumentar, e vai aumentar muito até 2025, aí, né, com uma estimativa, se eu não me engano, da própria Brascom, aí, de mais de 500 mil profissionais. Né? Então, é um gap grande a ser preenchido. E as universidades ou as escolas profissionalizantes não conseguem preencher isso aí de forma adequada. Então, a gente precisa criar mais cursos, incentivar a criação de cursos para o setor, tanto no ensino profissionalizante, que pode ser acoplado com o ensino médio, como também no ensino superior, para movimentar os cursos. E também a criação, esse é um programa que eu já tenho começado, vamos dizer assim, alinhavado no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a criação de escolas profissionalizantes distritais, que podem ser criadas com auxílio das empresas locais, onde os alunos do ensino médio podem estudar de manhã, por exemplo, no ensino médio, à tarde, no ensino profissionalizante, com currículos ditados, vamos dizer assim, em parceria com as empresas locais, de forma que eles já se formem, inclusive utilizando equipamentos que podem ser das empresas que estão ali. Então, eles já se formam dentro das necessidades das empresas locais, ou seja, isso você tira as crianças, os jovens da rua, isso aconteceu comigo, por isso que eu tenho muito carinho com isso, né? Quando eu fiz o Senai, eu morava na periferia, lá em Bauru, então você, ao mesmo tempo, tira esses jovens da rua, tira do risco social, dá uma profissão já com emprego garantido. Então, a gente precisa fazer isso, eu acho que a gente pode fazer um piloto primeiro em uma cidade, e com isso, do ponto de vista do Senado, eu posso utilizar, inclusive, emenda para ajudar, né, no desenvolvimento desse piloto, e depois expandir isso aí para o estado de São Paulo todo e para o Brasil como um todo. Perfeito, excelente, excelente. Vamos avançar, então, um pouco, Marcos, com a sua visão sobre tecnologia e inovação. Né? O Ministério que você capitaneou é o principal ator nessa questão. Né? A gente tem algumas políticas públicas, tá certo, que tentam ajudar as empresas nos seus desenvolvimentos. Né? Lei do Bem, tem a lei das TICs, a gente também tem o uso da lei das TICs para fazer trabalhos, né, no CAT-INFO, por exemplo, em outros órgãos. Qual é a sua visão de futuro da inovação e da tecnologia em geral para o Brasil? Não só TIC, mas a tecnologia em geral. Olha, isso é uma excelente pergunta, e que nós fizemos no Ministério, assim que eu cheguei, durante o período de transição ainda, nós fizemos várias análises no Brasil e fora do Brasil, mais ou menos como se fosse um SWOT, né, uma análise SWOT, para verificar o que a gente tem no Brasil, o que no exterior, quais seriam as melhores áreas de investimento para que nós não só possamos desenvolver tecnologia no Brasil, aumentar a capacidade produtiva no Brasil, aumentar a capacidade de desenvolvimento das nossas empresas, desenvolver mais empresas no setor de tecnologia e ser competitivo no mercado internacional. Logicamente, nós não sabíamos que haveria uma pandemia em 2020, eu estou falando ali de final de 2018, começo de 2019, quando nós fizemos análise, mas o que nós determinamos lá aconteceu de forma bastante precisa, e foram dois eixos que nós identificamos como eixos principais para desenvolvimento de tecnologias no Brasil. Tecnologias e conhecimento. Um dos eixos é a transformação digital, o outro eixo é a biotecnologia. Mal sabia eu que nós iríamos usar aí muito a parte de biotecnologia também no ano seguinte, né? Depois em 2020, durante a pandemia. Se você observar, existem países como Coreia do Sul que tiveram um grande sucesso
no desenvolvimento do setor de inovação ligado à tecnologia. E nós somos a Coreia do Sul, fizemos um acordo com a Coreia do Sul, uma parceria, e muitas das ideias nós trouxemos de lá, adaptadas ao Brasil, e essa parceria continua. Então, eu vou citar aqui algumas das coisas. Você falou de lei do bem e lei das TICs, né? Você lembra lá em 2019, nós tivemos uma modificação da lei das TICs, foi votada e aprovada ali em dezembro de 2019, e isso permite a continuidade de utilização desse mecanismo, que depois, lá com a PEC 10, né, ficou assentado. E isso é muito importante para o desenvolvimento de tecnologias no setor de TICs e também um incentivo a empresas que trabalham no setor. Quando você investe no desenvolvimento de tecnologias, e isso utilizando ICTs, credenciadas e etc. Mas essa soma de conhecimento ajuda o desenvolvimento direto de novos produtos e serviços no Brasil. Esse é um problema que o Brasil sempre teve, de ter muito conhecimento e uma relativa escassez de utilização desse conhecimento em empresas, no desenvolvimento de nota fiscal e desenvolvimento de empregos e etc. Então, nós criamos no Ministério uma entidade, vamos chamar assim, que nós chamamos de forma geral de Centro de Tecnologia Aplicada. Esse Centro de Tecnologia Aplicada, em geral, você pode ver, por exemplo, o Centro de Tecnologia Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, lá em Minas Gerais, que transforma conhecimento no desenvolvimento de vacinas para o produto final. O Brasil nunca teve isso, hoje nós somos independentes do desenvolvimento de vacinas, graças a essa política que eu implementei no Ministério. Da mesma forma, agora o Centro Nacional de Desenvolvimento de Medicamentos também visa essa transferência no setor de biotecnologia. E, sem dúvida nenhuma, quando nós colocamos a Lei do Bem em ação, e tem muita coisa a ser feita ainda pela Lei do Bem, você vê que ela ainda é pouco aplicada, né? Ainda são cerca de 3.000, 4.000 empresas que aplicam. Quando eu cheguei no Ministério, nós tínhamos um backlog bastante grande, e hoje nós reduzimos esse backlog, agora nós estamos quase no dia a dia. Eu tinha um backlog lá de quase mais de 3 anos de aplicação, e agora a gente está praticamente no dia a dia. A lei das TICs não tem mais backlog nenhum, isso já é um ponto importante para dar segurança jurídica das empresas. A lei do bem, né, você vê que ela trata aí, a gente está falando de quase 12 bilhões aí de investimentos, a lei das TICs, mais ou menos uns 2 bilhões, é um valor bastante considerável, né? E a gente precisa dar alguns aperfeiçoamentos na lei do bem ainda. Então, o Congresso Nacional vai ter uma grande importância nisso, já existe lá um projeto de lei no Congresso que precisa ser aprovado, e que estende o prazo, vamos dizer assim, de 1 para 3 anos da utilização de créditos da Lei do Bem, entre outras coisas. Isso é importante. Existe também a possibilidade, mas ainda essa parte é mais difícil, da utilização da Lei do Bem por empresas de lucro presumido. Atualmente é só lucro real. Sim. Mas mesmo no universo de lucro real, a gente ainda tem um campo verde ainda muito intenso. Por exemplo, mais de 100.000 empresas nisso aí que podem utilizar da Lei do Bem. A gente precisa divulgar mais e as empresas terem mais, vamos dizer assim, certeza, né, jurídica de que isso vai ser bom para elas também. Perfeito. Agora, além disso, uma coisa importante que pode ser feita, né, na minha opinião, é um exemplo do que a Coreia utiliza, em que empresas que têm o departamento de tecnologia, departamento de pesquisa e desenvolvimento, com o número adequado de pesquisadores, elas têm um incentivo extra fiscal. Isso incentivaria as nossas empresas a desenvolverem tecnologias próprias, né, para a utilização da empresa. Lógico que a Lei do Bem ela pode fazer algo semelhante, mas com isso aí, com tecnologia dentro da própria empresa. E nós temos cada vez mais o incentivo às nossas startups, também não pode esquecer desse ponto, né? Então, o incentivo com a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nós temos investido muito na subvenção em editais para startups de diversos setores aí que são essenciais para o Brasil, né? Quando você fala desde inteligência artificial, nós tivemos lá o IA2, né? Inovação aberta, inteligência artificial, que foi muito bom, em várias áreas essenciais, como agricultura 4.0, indústria 4.0, cidades inteligentes, né? Saúde 4.0 e assim por diante. Perfeito. A gente tem uma pauta de propostas de governo para a aceleração da era digital com 3 pilares, né? Uma é de um governo digital, o segundo é economia digital e o terceiro é de cidadania digital, né?
Qual é a sua visão, bem rapidamente, de cada um desses pilares? O que o Marcos Pontes pensa dessas pautas da Brascom? Como é que você enxerga o futuro do governo digital, de uma economia competitiva digital e da cidadania digital? Eu vou começar pela cidadania digital, que isso, nós precisamos preparar, vamos dizer assim, os cidadãos e as novas gerações para viver no mundo da transformação digital. Nós precisamos, então, volta ao tema de educação, a utilização, né, de elementos de tecnologia ou de transformação digital para dentro das escolas. As nossas crianças, elas já estão vivendo aí com o celular na mão, com o iPad, etc., com várias ferramentas, mas a gente precisa preparar desde o ponto de vista da defesa dessas crianças de predadores no mundo digital, né, até que eles aprendam a trabalhar e viver e empreender nesse mundo digital. Então, é um caminho que vai ser necessário uma parceria aí entre diversos ministérios, né, no desenvolvimento dessas políticas, e sem dúvida nenhuma o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações pode e vai ter aí uma função central dentro desse processo, e o Congresso Nacional, né, de forma a legislar sobre isso, inclusive existem já projetos, né, de aprendizado digital, vamos dizer assim, né, que já estão sendo desenvolvidos, o uso de inteligência artificial de forma ética, e a utilização extensa e intensa, né, de inteligência artificial e outras ferramentas, e agora a gente pula para a área de governo digital. Isso pode ajudar e muito no desenvolvimento dos serviços, na aceleração dos serviços feitos pelo governo federal, por todas as instâncias de governo, né? E isso precisa ser desenvolvido também em parceria com estados e municípios. É uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, extremamente importante, inclusive para cruzamento de dados, de novo, respeitando a proteção de dados, respeitando a ética no uso de inteligência artificial, no cruzamento de todos esses dados, mas isso vai acelerar desde segurança pública, né? Quando você tem o cadastro, você consegue ter isso aí de forma nacional, isso é muito importante, até os serviços que a gente tem nas nossas cidades, quando você vai para acelerar, abrir uma empresa, fechar uma empresa, fazer todos esses trabalhos de forma rápida e efetiva, o que é uma parte também muito importante para cidades inteligentes, né, que incluem aí no dia a dia de cada um, desde mobilidade até o serviço que você pode fazer de casa. Aí vem a economia digital. Pô, nessa área, né, eu acho extremamente importante nós colocarmos tudo isso dentro das empresas também. As empresas participam de transformação digital, elas hoje vivem no mundo 4.0, então quando você visita muitas das nossas indústrias também, você vai verificar que ainda elas precisam abraçar, né, a indústria 4.0, abraçar as novas tecnologias que vão acelerar a nossa produção, e só tem uma maneira da gente conseguir vencer vamos dizer assim, a força da produção em larga escala em países como China, que é a inovação. Então, isso aí precisa ser aplicado na inovação no Brasil, de forma que nós possamos nos tornar competitivos usando tecnologias digitais. O Brasil tem tudo para isso, mas isso é um sistema, tem que ser trabalhado desde a educação, voltando àquela até a primeira questão lá de educação, formação profissional, preparar os nossos jovens e os nossos empresários para investir nisso de forma eficiente e que possam, através de tecnologias digitais, ter produtos mais competitivos e, com isso, certamente, né, ajuda a elevação da nossa economia em todos os setores produtivos. Maravilha. Marcos, estamos chegando aqui ao final da nossa jornada. Por favor, suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer, né, agradecer a Brascom, parabenizar o trabalho que a Brascom tem feito ao longo desses anos todos e essa parceria que nós temos no desenvolvimento de ideias, né, para quem me acompanhou durante o meu tempo como ministro, tanto de comunicações quanto de ciência, tecnologia e inovações, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com ideias, ou seja, ouvir as pessoas, ouvir o mercado, ajudar as empresas. Eu falei muitas vezes no Ministério, deve ter me ouvido falar muitas vezes isso, que a função do governo, a função especificamente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, no desenvolvimento, a produção de conhecimento, produção de riquezas para o Brasil, através de novos produtos, serviços,
né, de voltados à tecnologia, ou usando a tecnologia, para a qualidade de vida das pessoas. E, para isso, empresas que produzem empregos, e a empresa que produz emprego, nós precisamos ajudar as empresas. As empresas têm que ter lucro, empresas têm que ter sucesso. Empresa sem lucro, ela fecha, não produz nota fiscal, não produz empregos. E o governo tem que deixar de ser um empecilho para as empresas, tem que ajudar o desenvolvimento disso. Então, obrigado pela oportunidade, podem contar comigo também no Senado Nacional, né, e no Senado Federal, e, sem dúvida nenhuma, esse trabalho em conjunto, bem estudado, vai ser muito produtivo para as empresas e, em última instância, para cada um dos nossos brasileiros que pagam imposto, e eles têm que ter o retorno desse imposto como qualidade de vida, desenvolvimento econômico, social e etc. Obrigado. Muito obrigado. Para todos que estão acompanhando aqui a gente, nós temos um QR Code aqui que leva todo mundo para as nossas propostas de plano de governo. Tá? Isso também vai estar na página do YouTube, para quem quiser dar uma olhada lá. E assim terminamos mais um Brascom Voto Informado, hoje com a ilustre participação de Marcos Pontes. Muito obrigado a todos, até a próxima.